dia a todos. A gente está exatamente 1 minuto e meio de retomar. Estou passando aqui só para solicitar a todos os credores que estiverem presentes online, que daqui a 1 minuto e 20, lembrem de abrir as câmeras e a gente retoma. Tá? Muito obrigado. Bom dia, estamos retomando aos trabalhos. Gostaria de solicitar mais uma vez a todos os credores que, por favor, mantenham as câmeras ligadas, conforme a orientação da Valora. E eu vou solicitar, dando continuidade, ao Hector Peralta para que faça a apresentação do plano de recuperação judicial em nome da Motriza. Prezados, agradeço pela compreensão e disponibilidade. Retomamos, então, o ato assemblear. Eu gostaria de iniciar considerando as principais datas do processo de recuperação judicial. Doutor Heitor, se for possível. O Grupo Motriza optou pelo Instituto da Recuperação Judicial, distribuindo seu processo no dia 3 de setembro de 2023. Fato seguinte, apresentou o plano de recuperação judicial conforme determinado no artigo 53 da Lei de Recuperações Judiciais e Falência, contemplando a proposta de pagamento aos credores, principalmente, e os meios pormenorizados como o grupo pretende se soerguer. Tá. Por favor, modo apresentação. Então, senhores, um dos principais motivos que levaram o Grupo Motriza a pleitear pelo Instituto da Recuperação Judicial para repactuar os seus passivos de forma organizada e dentro das condições do atual cenário da companhia foi o alto índice de alavancagem financeira. Todos nós sabemos, é uma empresa que já está no mercado há 90 anos, já enfrentou diversas crises. Nestes últimos 36 meses, as crises se agravaram, as matérias-primas apresentaram uma ascensão no seu valor de aquisição bastante representativo, né? Para vocês terem ideia, de 2017 a 2022, o preço do trigo ele subiu 202%, né? E uma empresa que atua no varejo, até mesmo no atacado, se torna praticamente impossível repassar todo esse aumento de custo da sua principal matéria-prima ao preço de venda. Deparando-se com essa situação, a empresa optou pelo capital de terceiros para que ela pudesse satisfazer financeiramente esses prejuízos que estavam sendo acumulados e, consequentemente, esses passivos não puderam ser renegociados de maneira que pudessem ser sanados financeiramente pela empresa. Uma questão importante de se ressaltar aqui, a empresa ela evitou ao máximo a recuperação judicial, tanto é que comprova-se um processo cautelar
para negociação com um dos seus credores, cujo saldo é bastante relevante. Não se obteve êxito nessa negociação na maneira em que se fazia necessário à época para que voltasse a liquidez financeira ao Grupo Motriza. E outros credores também, né, que fizeram parte dessas negociações de forma extrajudicial, administrativamente, que à época não puderam ser realizadas de forma a viabilizar a liquidez do Grupo Motriza e evitar um pedido de recuperação judicial. Tá? Então, senhores, a empresa, ela, deparando-se com essa situação, ela implementa e já implementou medidas de gestão para melhorar a sua performance operacional, como, por exemplo, um ajuste abrupto no seu organograma, né, de pessoas, implementação de processos de gestão, negociação com fornecedores de matéria-prima, que representa 75% a 80% do seu custo, numa negociação em melhores condições para que esteja equilibrado a sua atual geração de caixa. A empresa vem implementando também e reestruturando a sua força de vendas externas para que possa trazer um maior volume de receitas, entretanto com margens que justifiquem o capital de giro empregado nesta operação, os investimentos e o crédito, né, dos seus parceiros de negócio, sejam eles empresas fornecedoras de materiais, serviços ou instituições financeiras que continuam acreditando no Grupo Motriza. Então, essas são as principais medidas que a empresa adotou. Eu comentei aqui verbalmente com vocês sobre as principais que já foram implementadas. Existem ainda muitas ações a serem adotadas, que ao longo do tempo a direção da empresa e os seus principais gestores estão com este intuito. Isto surtirá efeito no médio e longo prazo, não é imediato. Para tanto, o Grupo Motriza traz a vocês, credores, a proposta de pagamento que ela entende que seja factível de cumprimento, que apresentarei agora. Para vocês entenderem, a proposta de pagamento, ela complementa uma proposta de pagamento comum, fixa, a todos os credores divididos em classes, e o plano também prevê uma proposta diferenciada aos credores colaborativos, sejam eles fornecedores de materiais, insumos, serviços, sejam eles especialmente fornecedores de trigo, que é a principal matéria-prima utilizada na atividade empresarial do moinho, e as instituições financeiras com o fornecimento de linhas de crédito, sejam elas nas modalidades de capital de giro, empréstimos e financiamentos e fomento mercantil. A proposta de credor colaborativo, ela está contemplada na cláusula 10.1.5 do Plano de Recuperação Judicial e aditivo que for apresentado no dia 1/10/2024 nos autos do processo. A proposta de pagamento aos credores da classe 1, os créditos trabalhistas, contempla o pagamento integral dos créditos com limite de 150 salários mínimos, com correção de 30% do rendimento da caderneta de poupança, acrescido de 0,5% ao ano, desde a distribuição do processo de recuperação judicial. O prazo de pagamento, conforme o artigo 54 da lei, em até 12 meses após a homologação do plano de recuperação judicial. A proposta de pagamento para os credores da classe 2, garantia real, contempla um desconto na dívida de 90%, uma carência de 24 meses a partir da homologação do plano de recuperação judicial e o saldo em 26 parcelas semestrais crescentes e consecutivas, com início no 25º mês a partir da homologação do plano de recuperação judicial. Os créditos da classe 2 serão divididos em duas formas: os créditos em moeda nacional e os créditos em moeda estrangeira. À direita da proposta, do resumo da proposta de pagamento, está o fluxo de pagamentos proposto e contemplado nas projeções do Grupo Motriza.
Perfeito? A correção dos créditos em moeda nacional será de 30% do rendimento da caderneta de poupança, acrescido de 0,25% ao ano. A correção dos créditos em moeda estrangeira será pela SOFR de 180 dias, aplicada sobre a moeda original do crédito. Os créditos quirografários da classe 3. A proposta contempla um desconto de 90% na dívida, 24 meses de carência a partir da homologação do plano, o saldo em 26 parcelas semestrais, semestrais crescentes e sucessivas a partir da homologação do plano, sendo que a primeira parcela a ser paga a todos os credores até o limite do crédito, já considerando o deságio de 90%, será de R$1.000. A proposta, o fluxo de pagamentos está no quadro à direita do resumo da proposta de pagamento, e a correção e atualização será a mesma utilizada para os créditos com garantia real, que será 0,25% pré-fixada ao ano, acrescido de 30% do rendimento da caderneta de poupança. Os créditos da classe 4, nomeados aqui como microempresas, microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte. Haverá também incidência de deságio de 90% na dívida, 24 meses de carência a partir da homologação do plano e o pagamento em 4 parcelas semestrais iguais e consecutivas, com início no 25º mês da homologação do plano. A mesma correção e atualização será praticada aos credores da classe 4, que é 30% do rendimento da caderneta de poupança, acrescido de 0,25% ao ano. Senhores, a proposta destinada aos credores colaborativos, ela tem o conceito de que o credor que mantiver o fornecimento, seja ele de materiais, insumos, serviços ou linhas de crédito, terão uma forma diferenciada para receberem seus créditos, tanto os credores das classes 2, 3 ou 4. O detalhamento dessas propostas, destinadas a cada credor conforme a sua característica, está descrita na cláusula 10.1.5 do plano e do aditivo de recuperação judicial. As propostas foram divididas conforme a característica: fornecedores de trigo, fornecedores de matérias-primas, insumos e serviços e fornecedores de linhas de crédito, fornecedores que nós chamamos de credores financeiros, tá? Sobre os credores, fornecedores de trigo, que é o material essencial para a atividade econômica, os credores deverão disponibilizar às recuperandas o mínimo de 4.000 toneladas de trigo por mês a 100 quilômetros da sede do moinho. Então, deverá ter um armazém onde será disponibilizado mínimo de 4.000 toneladas mensalmente para que o moinho possa fazer a aquisição dessas matérias-primas. Este local deverá ser situado a, no máximo, 100 quilômetros do moinho de Aracaju, principal sede da atividade operacional da companhia, e o credor deverá fazer adesão por intermédio do instrumento de transação e outras avanças que consta como anexo ao aditivo do plano de recuperação judicial. Senhores, até para contribuir com as análises do que fora modificado entre o plano original apresentado em 2023 e o aditivo apresentado em outubro de 2024, nós trouxemos algumas alterações que serão feitas a este aditivo durante essa assembleia, que foram aqueles detalhes sobre os quais eu comentei com vocês e que originaram o pedido de suspensão em nome das recuperandas. São eles: na cláusula 10.1.5.1.1 do plano original, ficará incluído o termo no parágrafo
na terceira linha, diretamente ou por meio de qualquer sociedade integrante do seu grupo econômico, para empresas que são formadas por um grupo de sociedades e que estrategicamente devam fornecer por outras empresas para que tenha o benefício de credor colaborativo para a empresa credora. Então, este é o fundamento que foi utilizado para viabilizar a grupos econômicos. Na cláusula 10.1.5.1.1.1, na segunda linha, será incluído o termo também diretamente ou por meio de qualquer sociedade integrante do seu grupo econômico. Mesmo fundamento aplicado a essa inclusão. Na cláusula 10.1.5.1.1.2, será incluído na terceira linha, ou a sociedade por ele indicada, com o mesmo fundamento para que ocorresse a inclusão. Na cláusula 10.1.5.1.10, nós fizemos uma correção de um erro material, onde esta cláusula deveria fazer menção à cláusula de comunicações, que é a 15.4, entretanto, no aditivo está como 15.3. Então, fica alterada aqui nesta Assembleia a correção deste erro material do aditivo. Na cláusula 15.4, existiria a obrigação do credor, assim que homologado o plano, informar os seus dados bancários para que a empresa proceda com o pagamento. Isso evita fraudes, isso evita atualização dos dados bancários dos credores, para que a empresa não faça os pagamentos em contas indevidas. E, desta forma, para facilitar para o credor o envio dos dados bancários, fica incluída a possibilidade de envio dos dados bancários por e-mail. Tá? Então, o e-mail para o qual deverão ser enviados os dados bancários é o rj.motriza@sarandialimentos.com.br. E a última inclusão que nós propomos agora, que eu proponho em nome das recuperandas neste aditamento, é a inclusão da cláusula 1.1.8 no instrumento de transação e outras avenças, que é o anexo 3 do plano de recuperação judicial. Então, o termo que será incluído para esta cláusula diz o seguinte: não obstante as condições já contempladas no presente instrumento, o credor colaborativo poderá implementar o fornecimento da mercadoria através de importação com disponibilização em entreposto aduaneiro, sendo que, neste caso, o pagamento do volume de mercadoria efetivamente adquirido pelo Grupo Motriza deverá ser feito igualmente antes da retirada da mercadoria, devendo o Grupo Motriza, como importador da mercadoria, adotar as providências que forem necessárias ao desembaraço do volume de mercadoria adquirido. Senhores, para que a empresa proceda operacionalmente, após a homologação do plano, com os pagamentos, os credores deverão enviar ou por e-mail ou por o endereço físico que consta na cláusula 15.4 do plano de recuperação judicial. O procedimento, os dados bancários que deverão ser enviados serão CNPJ, razão social, agência, conta, chave Pix. Caso seja pago a um terceiro que tenha poder para transigir e dar quitação, deverá acompanhar a procuração com fins específicos, ou caso um terceiro seja o cessionário deste crédito, o próprio cessionário deverá enviar a comunicação da cessão informando a empresa, as devedoras, que aquele crédito deverá ser pago para ele. A comprovação de cumprimento do plano deverá ser feita por intermédio dos comprovantes ou o próprio extrato bancário que comprovar que a empresa cumpriu com o que foi determinado no plano de recuperação judicial. Os credores que não enviarem os dados bancários, não será configurado o descumprimento de plano. A empresa terá 30 dias, caso o credor não envie em até 48 horas da aprovação do plano, a empresa terá 30 dias para iniciar o prazo de cumprimento do plano. Ou seja, se o credor enviar os dados bancários 3 meses depois, 6, 1 ano depois, iniciará naquele momento o cumprimento do plano e as etapas conforme o cronograma financeiro que foi detalhado aqui para vocês.
Bom, senhores, agradeço pela atenção de todos. Espero que possamos chegar a um denominador em comum e sairmos daqui com a aprovação do plano de recuperação judicial, permitindo o efetivo soerguimento ao Grupo Motriza. Dando seguimento ao que foi planejado no nosso plano de trabalho apresentado do Dr. Jorge, nós vamos passar a fazer a verificação de votação, iniciando pelo presencial. Depois a gente vai fazer os procedimentos virtuais. Pois não? Não. Por favor, tem que falar no microfone para deixar gravado, tá? Bom dia a todos e a todas. Sou representante do Banco do Nordeste na classe 2 e gostaria de deixar registrado e pedir para que fosse colocado em votação a suspensão da Assembleia por conta das alterações promovidas que foram apresentadas aqui pelo Grupo Motriza e que o Banco do Nordeste não tem condições de analisar. Primeiro, que foi apresentado da alteração feita agora não tinha condições de ser legível, certo? O banco não tem condições de analisar o impacto dessas alterações promovidas. Então, nós pedimos a suspensão da Assembleia por um prazo de 30 dias para que possamos analisar todos esses impactos. Para que a gente possa fazer a análise desse pedido de suspensão, é importante que a gente tenha um ambiente negocial com esse intuito de ter a suspensão, né? Afinal de contas, a suspensão só tem justificativa se, por acaso, a empresa tiver interesse de fazer essa suspensão. Eu gostaria de perguntar à empresa se vocês têm interesse em suspender por 30 dias para criar esse ambiente negocial dentro da suspensão por 30 dias. Muito obrigado, doutor Arivaldo. Muito obrigado, representante do Banco do Nordeste. Haja vista que não há impacto financeiro nas alterações trazidas nesta Assembleia, as recuperandas não concordam com o pedido de suspensão e pretendem deliberar a respeito do plano de recuperação judicial hoje. Eu gostaria de fazer um destaque que a designação dessa Assembleia de Credores foi para deliberação sobre o plano, tá? Então, para deliberar sobre o plano, tem que ter um ambiente negocial e a suspensão predispõe esse ambiente negocial. Por isso, vai ficar registrado. Eu vou pedir só o seu nome, é o que já está constando na presença de hoje, não é isso? Para deixar registrado o seu interesse em suspensão e a negativa da empresa em suspender, o que retira essa vontade de suspender, negocial de suspender. A gente vai fazer esse registro. Já está feito o registro e a negativa. Qualquer suspensão tem que ser criado um ambiente negocial. Para criar um ambiente negocial tem que ser credora e devedora, só para a gente compreender. Se a devedora diz que não tem interesse negocial, a gente, por obrigação, tem que votar o plano conforme está previsto no edital de Assembleia. Então, ela já está dizendo de antemão que não tem interesse em suspender para negociar mais. Então, a gente vai fazer a votação, fazer o registro que foi feito por vocês. Então, eu vou passar para Dr. Jorge para conduzir a votação. Dr. Jorge, conforme a gente tinha combinado, o senhor conduz a votação. Dente, você vai fazer o credo no chat, então vamos ouvir. Doutora Renata Bortolini. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer os esclarecimentos prestados sobre o plano, mas a Global Food ela permanece como fornecedora, né, da empresa. E eu gostaria apenas de que fosse registrado a forma, por exemplo, se a gente tiver interesse em fazer a adesão à cláusula de credor parceiro, eu gostaria que ficasse registrado como que vai ser essa discussão, né? Porque a gente viu que realmente existe aí um interesse no fornecimento de trigo, né? Que é claro que é o objetivo principal da empresa,
Mas para os outros credores, como que ficaria a negociação aos termos, né? Porque no termo que a gente precisaria assinar tem a questão dos percentuais, e se haveria uma possibilidade de discussão daquele quadro que foi colocado no plano de recuperação inicial. Muito obrigada. Por nada. Eu gostaria de convidar Hector para posicionar com relação a esse questionamento, Hector. Doutora Renata, muito bom dia. Doutora, nesta cláusula, no item que tange aos credores fornecedores de matérias-primas, insumos e serviços, existe uma tabela de variáveis que o credor ele pode escolher, primeiro considerando o histórico de fornecimentos que já ocorreu, segundo, o percentual deste histórico que ele está disposto a conceder de crédito à companhia, o terceiro, o prazo que ele vai oferecer nestes novos fornecimentos para que seja determinado e configurado neste ambiente como credor colaborativo, o quarto, a redução do deságio que ele pode obter conforme essas três variáveis que foram escolhidas, e o último quadro está os percentuais que serão aplicados aos novos fornecimentos para recomposição do crédito nos termos da quarta coluna. Então, se o credor oferecer de 30% a 100% do limite histórico já concedido ao Grupo Motriza, se ele fornecer com prazo mínimo, se eu não me engano agora que não está projetado, de 60, que vai até 150 dias, terá as variáveis dos quadros terceiro e quarto e quinto alterados. A senhora tem alguma dúvida em relação a essas variáveis? Então, ela até o aceite também é encaminhado para o mesmo e-mail aqui que foi fornecido ou não? Tem algum outro contato para isso? Por intermédio do instrumento de transação e outras avanças, a senhora poderá determinar o limite que deverá ser concedido neste novo fornecimento e as variáveis escolhidas na tabela. E assim, formalizado o instrumento, dará andamento aos pagamentos conforme determinado no quadro de variáveis. Perfeito. Muito obrigada. Vou fazer o registro que o Rafael Lousada, representante do Banco do Brasil, solicitou, informou que tem ressalvas. No momento do seu voto, Rafael, como disse Denis, você faz o registro constando no chat, tá? Que já vai constar também da ata. Então, doutor Jorge, eu vou passar para com relação ao presencial, o senhor vai conduzindo e no digital o Denis vai conduzindo. Denis, vamos começar primeiro aqui no presencial para você coletar os votos. Por favor, da classe trabalhista, tem alguém aqui presencial? Por favor, pode dizer o seu nome e... Só um minutinho. Tem um outro microfone para passar lá? O outro. Por favor, sempre no microfone para ficar registrado e gravado. Bom dia, Virgínia de Santana Fontes. Qual? Classe 1. Qual favorável? É uma listinha grande. Você... Só voto pela aprovação. Aprovação? Isso. Ok. Mais alguém da classe 1? Classe 2? Só um minutinho. Classe 2, por favor.
Paulo Rogério de Souza e Silva, representante do Banco do Nordeste do Brasil na classe 2. O Banco do Nordeste se posiciona contrário ao plano de recuperação judicial e ratifico que gostaria que fosse registrado em ata que as alterações promovidas no plano de recuperação judicial nesta data, nós não tivemos condições de verificar qual seria o impacto, apesar da empresa dizer que não existe impacto para o Banco do Nordeste, mas isso aí seria uma questão do banco de analisar. Então, gostaria que fique registrado em ata que nós não... Pode apertar e segurando. Alô? Alô? Ok. Gostaríamos de ratificar que o Banco do Nordeste não teve acesso às alterações promovidas no plano de recuperação judicial. Pode trocar, pega esse aqui. Para ficar registrado novamente que o Banco do Nordeste se opõe ao plano de recuperação judicial, ao contrário, inclusive ratificando que não teve acesso às informações das alterações promovidas no plano nesta data, porquanto o que foi apresentado em tela não era visível, apesar de ter sido lido rapidamente pelo representante do Grupo Motriza, e gostaríamos de ratificar que fosse registrado em ata a nossa objeção que foi enviada aos representantes, aos administradores judiciais, que consta em ata também. Obrigado. Bom dia, represento a Cargill Incorporation, sou Gabriel Bragança, advogado, e eu voto pela aprovação do plano. Só gostaria de apresentar uma declaração de ressalva. A gente já bota na ata, né? Tá ok. Muito obrigado. Mais alguém na classe 2? Vai votar presencialmente primeiro? Sim, primeiro o pessoal presencial, logo em seguida a gente passa a coleta de votos, quem está online, tá ok? Obrigado. Classe 3. Meu nome é Monique de Oliveira Maia e eu voto pela aprovação do plano. Classe 3, quirografários ali, Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos, Coopercampos. É só o pessoal presencial primeiro, por favor. Ok. Bom dia, meu nome é Franklin Maia, eu voto pela aprovação do plano. Ok, voto coletado. Mais alguém na classe 3, presencial? Pela Cargill Incorporation, Gabriel Bragança, voto favoravelmente ao plano. Obrigado. Obrigado. Então, classe 3 encerrada. Classe 4, alguém presente? Classe 4. Ok. Virgínia de Santana Fontes, eu voto favorável à aprovação. Mônica Emanuele Limar Matos, estou aqui na representação de Passos Representações Limitada e votamos contra o plano. Ok. Alguém presencial não votou? Todos votaram. Então, vou passar a palavra aqui a Denis, que vai fazer a coleta online, a plataforma Valora. Né? Senhoras e senhores, só um minutinho, deixa eu preparar aqui.
forma para dar continuidade à votação. Voltamos para a classe dos credores trabalhistas. Doutora Ana Caroline Oliveira dos Santos, por gentileza, como vota? Bom dia, eu voto pela aprovação do plano. Muito obrigado, doutora. Doutora Clarice Aguiar, por gentileza. Bom dia a todos. Eu também voto pela aprovação do plano. Doutora, tem mais de um credor, né, doutora? Eu estou pelo doutor Antônio Eduardo, mas ele está em duas classes. Ele está no quirografar e no preferencial. Perfeito. Eu vou colher o voto já, doutora, para ficar mais simples. Pelo credor Antônio Eduardo da Silva, na classe 3, também o voto é positivo? Sim, sim. Perfeito. Prosseguindo aqui com a votação. Doutor Marcelo André Perdonar. Bom dia, nós votamos também pela aprovação do plano. Nós também temos na classe 3, eu acredito. Eu vou selecionar aqui, doutor, mais fácil. Tá bom. São Isso. 3 votos, né? Isso. Perfeito. Os 3 votos é pela aprovação. Prosseguindo na classe 2, Gold CAC, doutora Bianca. Sim, para aprovação. Eu também tenho mais um credor na classe 3. Só um minutinho, doutor, deixa eu salvar aqui. Salvar não, selecionar, perdão. Por ambos o voto é favorável? Sim. Perfeito, doutora, muito obrigado. Obrigada. Prosseguindo, doutora Beatriz. Bom dia, Denis. Sim, pela aprovação. Por todos, doutora? Por todos, tanto na classe 3 como 4. Perfeito. Alto posto comendador, por gentileza, como vota? Bom dia a todos, eu sou a doutora Carol, estou representando o Alto Posto Comendador e Lima Catão Pinheiro. Eu gostaria de manifestar minha objeção formal ao plano de recuperação judicial apresentado pelos seguintes motivos. O deságio é excessivo, o plano prevê um deságio de 90%, que é completamente desproporcional e prejudicial aos credores. Esse percentual de redução é inaceitável, considerando a necessidade dos credores em recuperar seus créditos de forma justa e equilibrada. O parcelamento também é insuficiente, além do deságio, o plano propõe parcelas de apenas R$1.000 para os credores com valores substanciais a receber, inclusive que passam a uma monta de R$1 milhão. Essa forma de pagamento é impraticável, pois vai resultar um tempo de espera irrealista e excessivo para a quitação total do crédito. Dado o exposto, solicito que o plano seja revisado para incluir termos razoáveis e justos, para que permitam a recuperação viável para todos os credores envolvidos, bem como manifesto impugnação à retificação ocorrida no plano durante a Assembleia, que é tempo de 1 hora, é irrazoável para que a gente possa analisar e ver todas as viabilidades. E é isso. O voto, doutora? Voto não. Não concordo. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. Pelos 2 credores, né, doutora? Alto Posto e Lima Catão. 2 credores, isso. Perfeito, muito obrigado. Banco do Brasil, doutor Rafael. Voto contra a aprovação do plano e vou enviar as ressalvas agora pelo chat.
para fazer constar na ata, por favor. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Borg no transporte, doutor Henrique. Bom dia. Representando a Borg no transportes, nós nos opomos, né, ao plano de recuperação judicial e concordamos, inclusive, com a posição da doutora Carol. O deságio proposto, bem como o parcelamento, vão totalmente contra, né, a mercadologia, né, inclusive o que foi negociado na contratação dos serviços. Então, de forma a compor, né, a formação de preço proposto, esse deságio vai totalmente contra. Então, nós nos opomos. Contrário, então, né, doutor? O voto. Positivo. Contrário. Muito obrigado. Bung Alimentos, doutora Josimere. Olá, bom dia a todos. Igualmente, compartilho do posicionamento da doutora Carol e do doutor Henrique. É totalmente inviável essa proposta e, portanto, a Bung Alimentos vota contra a aprovação do plano. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Doutor Guilherme Lourençon, por gentileza, representando a cooperativa Água Santa. Isso, nós da Cooperativa Agrícola Água Santa somos favoráveis ao plano. Muito obrigado, doutor. Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos, Coopercampos. Bom dia a todos, meu nome é Luciano Correia, sou advogado da Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos. É impraticável a aprovação do plano nos moldes expostos. Nós que temos um crédito de 8.649.312,50 centavos, impugna-se também e entortam toda a retificação apresentada nesse pequeno espaço de tempo, que não deu para fazer nenhum tipo de análise, ainda mais com esse deságio de 90% e pagamentos daqui a 2 anos na fração de R$1.000 durante o período. Então, nós somos contrários à aprovação do plano. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Global Food, doutora Renata Bertolini. Bom dia novamente. A Global Food é favorável à aprovação do plano. Ok, doutora, muito obrigado. A4 Fundo de Investimento, doutor Marcos Tadeu. Bom dia, pessoal. Só ajustar a câmera aqui. Nós somos favoráveis à aprovação do plano. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Petra Agronegócio, doutora Patrícia. Opa, pronto. Olá, Petra Agronegócio, também favorável à aprovação do plano. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Doutora Stephanie, pela Vogler. Reprovo o plano apresentado e faço das palavras dos colegas já ditas a nossa, né, em representação à Vogler. O deságio é totalmente desproporcional, a forma de pagamento também é totalmente imponderada. Em decorrência disso, a nossa reprovação. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Prosseguindo, doutora Silvia Souza Freitas, por Iemanjá Transportes. Eu acho que está com problema no microfone. Põe no chat se tiver com alguma deficiência ali no seu áudio, doutora. Sem problema, só fazer constar o voto do chat, por favor. Bom dia.
Oi, doutora, agora sim. Desculpe, eu estava com um problema no microfone. Sem problema. Consegue me ouvir? Perfeitamente. Como a doutora vota? Doutora Silvia? Oi, consegue me ouvir? Perfeitamente, doutora. Pode votar. Desculpe, eu estava com um probleminha no microfone. Somos favoráveis ao plano. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Obrigada. Doutora Ana Carla. Bom dia. Carlos. Bom dia. Bom dia, doutora. Nós votamos, só precisando representar aqui Luiz Carlos Costa Silveira e Representações Silveira Limitada. Perfeito. Ok, nós votamos contra o plano apresentado. Nós seguimos os mesmos argumentos da doutora Carol Falconeri, né, quanto em relação ao visado e o parcelamento, são impraticáveis, além do fato também de estar sob análise do magistrado a reclassificação do crédito, da classe 4 para a classe 1. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Então, vamos repassar os votos aqui. Algum credor, por gentileza, que ficou sem votar? A senhora já teve a oportunidade de voto, doutora? Infelizmente, eu não posso retomar o seu voto. Não. Já encerrou? Podemos? Então, vamos só aguardar 5 minutos para a gente fazer a finalização, para que o secretário possa fazer a apresentação da apuração.
solicitar o doutor Heitor para informar sobre o resultado da apuração do voto. Bom, pessoal, como vocês podem ver pela tela, o plano foi aprovado por 70,52% do total do crédito presente, né, nessa Assembleia e por 93,78% dos credores, né, por cabeça que foram presentes. Tá? Na classe 1 e na classe 4, que são credores que votam, né, e o quórum é computado por cabeça, por 100%, né, por 120 credores, e na classe 4, por 87,50% dos credores presentes. Em condições de valor, né, que a gente vai fazer a verificação na classe 3 e na classe 2, na classe 2 foi aprovado por 69,74%, né, do valor presente na Assembleia, e na classe 3 por 71,45% do crédito presente na Assembleia. Então, o plano apresentado pela empresa, ele foi aprovado. Vou passar a palavra agora para Arivaldo Barroso. Eu vou devolver para você, Heitor, para que leia a ata e depois você já passa para o Denis para fazer as orientações para a assinatura. A assinatura vai ser com o método pelo sistema da Authentic. Então, o doutor Heitor vai ler e vai passar quem são os credores que farão a assinatura digital. Inicialmente, eu solicito, né, que se atentem os credores Ademar Santana de Jesus e Adilson dos Santos Rodrigues, representados por Virgínia de Santana Fontes, que vão assinar a ata, Banco do Nordeste do Brasil e Caju Corporate, representados por Paulo Rogério de Souza Silva e Gabriel José de Orleans Bragança. Na classe 3, Antônio Eduardo Silva Ribeiro, esse ato representado por Clarice de Aguiar Ribeiro Simas. E Campos Feijó, Advogados e Consultores Associados, representados por Monique de Oliveira Maia. Na classe 4,
Luiz Carlos Costa Silveira, ME, representado por Ana Carla Costa Silveira, e Passos Representações Limitada, representado por Monique Emanuele Maia. Passar agora para a leitura da ata. Pessoal, que eu fiz a leitura dos os credores que vão assinar a ata, eu peço para que disponibilizem no nosso chat da Assembleia os e-mails para poder a gente fazer a transmissão da ata para assinatura. Bom, vamos para a leitura. Ata da segunda convocação da Assembleia Geral de Credores, 9 de outubro de 2024. Recuperação judicial do Grupo Motriza. Interessante. Autorizado? Aos 9 dias do mês de outubro de 2024, às 9 horas, no mini auditório de João Bosco, situado no Fórum Comerciante Bessa, setor Centro Administrativo Augusto Franco, bairro Caputo, Aracaju, Sergipe, bem como através da plataforma virtual Google Meet, o Barreto Medeiros, advogados e consultores, e Jorge José, Sociedade Individual de Advocacia. Neste ato, representados respectivamente por Arivaldo Barreto Conceição Júnior e Jorge Luiz José Emanuele, administradores judiciais nomeados nos autos da recuperação judicial do Grupo Motriza, em trâmite perante a 14ª Vara Civil da Comarca de Aracaju, Sergipe, sob o número 2023-104-01-823. Abriram os trabalhos da Assembleia Geral de Credores, modalidade mista, em segunda sessão, convocada por meio do edital disponibilizado no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça de Sergipe, em 28 de junho de 2024, para deliberar sobre a aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial. Os presentes foram devidamente comunicados que a Assembleia estava sendo gravada em sistema audiovisual e transmitida pelo YouTube, através do canal dedicado, o que pressupunha autorização para o uso de direito de imagem por todos os participantes. Prosseguindo com os trâmites, foram realizadas breves ponderações acerca da forma de condução dos trabalhos e da plataforma utilizada para a realização da Assembleia, solicitando que todos os participantes deixassem seus microfones desligados e as câmeras ligadas. De igual modo, também foi mencionado pelo administrador judicial que, observado o quanto previsto no artigo 38 da Lei 11.101/2005, os créditos listados em moeda estrangeira foram convertidos para a moeda nacional pelo câmbio da data anterior à presente Assembleia de Credores para o câmbio do código. O credenciamento teve início às 8 horas e foi encerrado às 9 horas pontualmente, com a finalização do procedimento de assinatura da lista de presidência e registro dos credores da plataforma virtual. Para dar início aos trabalhos, os administradores judiciais apresentaram aos participantes o protocolo de procedimento da Assembleia de Credores e, após, foram apresentados os membros da equipe composta por Heitor Fernando Medeiros de Souza e Camila Jesus Neto, bem como a equipe da Valora, representada neste ato por Denis Ribeiro Passos. Foi esclarecido ainda que terão voz e voto os credores presentes, que se habilitaram na forma do edital, conforme lista de presença anexa, ao qual passa a ser integrante da presente ato. Na sequência, os administradores judiciais questionaram os participantes se algum credor presente teria interesse em secretariar a Assembleia. Como não houve interessados, foi nomeado Heitor Fernando Medeiros de Souza para a Secretaria de Trabalhos, sem objeção pelos participantes. Sem a necessidade de quórum para instalação, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005, foi declarada aberta a sessão, observada a seguinte presença de 120 credores na classe 1, representando 64,86% dos credores dessa classe, 100% dos credores da classe 2, 87,91% do total do crédito da classe 3 e 24 credores na classe 4, correspondendo a 30,77% dos credores dessa classe, sintetizando na imagem a seguir. Fora questionado e aprovada a dispensa da leitura do edital. Ato contínuo, foi dada a palavra ao representante das empresas em recuperação judicial, senhor Hector Leonardo Lucas Peralta, para a apresentação do plano de recuperação judicial dentro de 10 minutos. O senhor Hector
iniciou a apresentação, no entanto, solicitou a suspensão do conclave por 1 hora para a finalização das tentativas com a proposta de alteração do plano. O administrador judicial destacou que, por ser um período de tempo razoável, não havia necessidade de abertura de votação, suspendendo a Assembleia pelo período pleiteado. Às 10h18, o administrador judicial declarou novamente aberta a sessão, ao passo que solicitou aos participantes que estão participando de forma virtual a abertura das câmaras. O senhor Hector Leonardo Lucas Peralta continuou a apresentação através da exposição de slides, destacando adequações das cláusulas 10.1.5.1.1, 10.1.5.1.1.1, 10.1.5.1.1.2, 10.1.5.1.10, 15.4 e a inclusão da cláusula 1.1.8. O texto com as alterações está anexo à presente ato. Além de outras informações, indicou o e-mail para comunicações de dados bancários, rj.motiz@sarandialimentos.com.br. O representante do Banco do Nordeste, Paulo Rogério de Souza e Silva, solicitou que fosse aberta a votação para a suspensão da Assembleia Geral, pelo prazo de 30 dias, informando que não tem condições de analisar e aprovar as modificações nessa Assembleia pelas empresas devedoras. O administrador judicial abre a palavra ao representante das recuperandas para se manifestar sobre a solicitação de suspensão. Hector Leonardo Lucas Peralta respondeu que as adequações realizadas não possuíam qualquer impacto financeiro e, portanto, não haviam razão para desfazer o ambiente negocial formado dentro da presente Assembleia Geral. O administrador judicial destacou que a presente Assembleia foi convocada primordialmente para a deliberação sobre o plano de recuperação, sendo que, diante da negativa das recuperandas frente ao pedido feito pelo Banco do Nordeste, que faz necessário primeiro colocar em votação o plano de recuperação judicial, mantendo o ambiente negocial e cumprindo a primazia que a lei determina. O administrador, em seguida, passou a explicar o procedimento de votação e, após foram colhidos pela equipe, valora os votos daqueles presentes e virtual e fisicamente. A representante do credor Global Food Sistema Ingredientes Tec para Alimentos Limitada, Renata Bortolone Queiroz, solicitou que a empresa esclarecesse a forma de participação e adesão dos credores colaborativos. Foi dada a palavra a Hector Leonardo Lucas Peralta para que realizasse os devidos esclarecimentos. O Banco do Nordeste, através de seu representante, pediu para que constasse em ata que não teve condições de analisar o impacto das modificações trazidas pela empresa, porquanto, no que pede a leitura, não foi possível entender a real dimensão das alterações, e que, por isso, vota se opondo ao plano e às modificações apresentadas. O credor Cagil Corporated, através do seu representante Gabriel José de Orlando Bragança, votou favorável ao plano de recuperação, ao passo que apresentou ressalva, as quais contêm anexo apresentado. A representante dos credores Lima Cartão Pinheiro e Advogados, Lima Cartão Pinheiro Advogados e Aldo Posto Comendador Limitada, Maria Caroline Falconeri, apresentou oposição ao plano de recuperação judicial, em especial o deságio, as parcelas de apenas R$1.000 a credores com créditos substanciais, ao tempo de espera. Com isso, solicitou que o plano fosse revisto, bem como apresentou impugnações de modificações apresentadas dentro da Assembleia Geral de Credores, informando que não teve condições ou tempo hábil para analisar as referidas modificações. O credor Banco do Brasil Limitada, por seu representante Rafael Lousada, solicitou que constasse em ata que seu voto terá ressalva, sendo esclarecido que deverá apresentar no chat suas ressalvas, sendo elas Banco do Brasil, Banco do Brasil vota contra a aprovação do plano. Seguem as ressalvas. O Banco do Brasil informa que em nenhum momento a recuperanda manifestou interesse em negociar, muito embora o banco tenha feito vários contatos com o escritório Monteiro Neves, tanto via telefone como por e-mail. O banco não concorda com as condições de pagamento do plano por apresentar carência de desafios excessivos, além de prever ínfima aplicação de encargos. O banco não concorda com a liberação das garantias de qualquer espécie, nem com a extinção de todas as ações e execuções movidas em desfavor da recuperanda, pois fere mais uma vez os princípios norteadores da Lei 11.101 de 2005. Estendendo os efeitos da recuperação judicial a sócios, dirigentes, acionistas, fiadores, avalistas, que passariam a ter o perdão parcial dos seus débitos contraídos juntamente com a empresa recuperanda. O banco não concorda com a cláusula de cessão de crédito, já que esta é um negócio entre o credor e o comprador da dívida e diz respeito apenas a eles, sendo que não há nenhuma repercussão prática e relevante e que as mesmas não estão previstas no artigo 286 e seguintes do Código Civil e na resolução CMN/100, número 2.836, de 30 de maio de 2001, que obriga que seja efetuada a notificação. Henrique Thiago Borges de Nogueira, representante da Borg no Transporte Limitada, aderiu às considerações feitas por Maria Carolina Falconeri. José Mary Bessa Mendes, representante da Bunge Alimentos S.A., aderiu às considerações feitas por Henrique Thiago Borges de Nogueira e Maria Carolina Falconeri. Luciano Corrêa, representante da Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos, Copercamp,
seguindo as alterações apresentadas, informando que não tiveram condições de analisar em tão pouco tempo o impacto das modificações. Stephanie de Oliveira Dantas, representante da Vogler Ingredientes Limitada, mas aderiu às considerações feitas por Henrique Thiago Borges Nogueira e Maria Carolina Falconeri. Ana Carla Costa Silveira, representante de Luiz Carlos Costa Silveira ME, Representações Silveira Limitada, aderiu às considerações de Henrique Thiago Borges Nogueira e Maria Carolina Falconeri, bem como fez constar no chat suas ressalvas. Luiz Carlos Costa Silveira ME e Representações Silveira Limitada votam contra a aprovação do plano. Não concorda com as condições do plano, parcelamento impraticável, carência e desafios excessivos, além de prever ínfima aplicação de encargo. Reiteramos o pedido de reclassificação da classe 4 para a classe 1, do qual o administrador judicial foi de acordo. Finalizada a colheita de votos, houve o seguinte resultado. O plano foi aprovado por 70,52% do total do crédito presente à Assembleia Geral de Credores, sendo que na classe 1 foi aprovado por 100% dos credores presentes. Na classe 2 foi aprovado por 69,54% dos créditos presentes. Na classe 3 foi aprovado por 71,45% dos créditos presentes. Na classe 4 foi aprovado por 87,50% dos credores presentes. Segue o quadro. Bom, por fim, o administrador judicial efetuou apresentando o resultado acima transcrito e, com isso, nos termos do artigo 45 da Lei 11.101/2005, foi aprovado foi considerado aprovado o plano de recuperação proposto. Em sequência, o administrador judicial solicitou a assinatura desta ata na forma da lei, seguindo assinada pelo presidente da Assembleia, pelo representante das empresas devedoras, por 2 membros de cada uma das classes votantes.
Vamos lá. Para finalizar, eu gostaria de fazer, antes de encerrar a ata, encerrar o ato também, queria saber se os credores têm interesse em constituição do comitê. Tem manifestação, a gente tem como negativo. Pessoal que levar esse quadro. Então, eu vou pedir que o secretário encaminhe para os e-mails cadastrados para fazer a subscrição digital. Então, vou dar por encerrado. Quem for assinar, eu queria solicitar que permanecesse para fazer a assinatura. Quem, porventura, não for assinar, eu gostaria de agradecer e agradecer a todos, e agradecer a todos que estão online também. Eu vou pedir que quem vai subscrever que fiquem online ainda, para fazer a assinatura e a gente fazer a finalização, mas desde já, novamente, eu agradeço e vamos encaminhar hoje ainda no site, tanto no site do www.barretomedeiros.com.br, quanto do site do outro, Dr. Jorge, que é o outro administrador judicial, jlrosec.advocacia.com.br, também no site, vamos disponibilizar no processo judicial hoje ainda a ata na íntegra e todos os anexos. Tá? Mais uma vez, obrigado.